Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões, o quadro em que eu semanalmente respondo as dúvidas que vocês me enviam lá na caixinha. Então comecemos pela pergunta do Nossos Hunters. Ele mandou aqui: você trabalha de quê? Então, em geral, eu trabalho de camisa, relógio, sapato, uma calça de vez em quando. Mas você deve saber qual é a minha ocupação, né? Você deve querer saber qual é a minha ocupação. Então, eu estudo relações internacionais e, quando eu tenho tempo, eu publico análises de conjuntura, seja tanto de relações internacionais quanto sobre a política nacional, sobre a economia brasileira, em alguns blogs e sites por aí. Tem coisa minha no MBL News, num site chamado Gazeta Livre, tem também num jornal de Uberaba, que é inclusive de um amigo meu lá do MBL de Uberaba. Tem um colega da Bahia que também me ofereceu espaço para publicar, eu só estou esperando voltar a escrever mais num ritmo legal para publicar lá também. Então, eu vou até fazer um compilado desses sites e colocar aqui no canal quando eu tiver voltado a escrever assim com mais vigor, não é? Agora vem uma pergunta do Alon Fiskin. O Alon me perguntou: será que eu começo a fumar charuto? Uai, Alon. Alonzinho, é o seguinte: até onde eu sei, você é menor de idade. Então, para você fumar charuto, para você beber uísque, cachaça, cerveja, beber aquele vinho delicioso francês, né? Fumar aquele charutão cubano, você tem que pedir pro seu pai, né? Tem que conversar com seu pai. Mas eu vou te contar uma história legal, né? Vou contar pra vocês uma história legal da primeira vez que eu fumei um charuto. E foi uma experiência horrível, porque eu não sabia fumar, meus colegas não sabiam fumar, e eu tinha o quê? 15 anos, 16, mais ou menos a idade do nosso amigo aqui que tá perguntando. Aconteceu assim, sexta-feira tava eu na escola, junto com outros amigos que não queriam nada de decente pra vida. E aí, nós íamos ficar na escola até quase de noite, fazer uma prova e depois a gente ia num bar para ver o show da UDR, um bar chamado A Obra, que fica aqui em Belo Horizonte, ver o show de uma banda maravilhosa chamada UDR. O que aconteceu? A gente planejou tudo para esse dia, inclusive planejou fumar um charutão antes de ir. Imagina, 5 vagabundos resolveram dividir um charuto de 5ª categoria no intervalo da escola. A gente quase se intoxicou com aquela fumaça tóxica, né? Que não era um charuto decente, né? Era um charuto que o colega meu comprou não sei, na Praça 7, na Cracolândia. Não sei de onde veio aquilo. Mas aquilo não era uma coisa para se colocar, né? Aquilo não era fumaça para pôr na boca de um ser humano normal, não. Aquilo ali provavelmente era algum tipo de inseticida, alguma coisa para matar rato, alguma coisa assim. Era perigoso. Mas acabou sendo legal, porque a gente se divertiu, né? Com aquele charutão tóxico. Pegamos nossos documentos falsificados e fomos pro show da UDR, fazer zona. É engraçado, né? Quando a gente é menor de idade, a gente faz um monte de coisa. Falsifica documento, compra tabaco ilegalmente. É aquilo, cara. Se eu tivesse seguido a vida que eu tinha quando eu tinha menos de 18 anos, eu não tava aqui hoje não, eu provavelmente tava rico em algum lugar, é isso aí. Aí o Henrique Schaut me perguntou se legalizar a maconha no Brasil é uma boa ideia. Então, Henrique, se a gente tirar a maconha da bolsa do traficante, tirar a receita da maconha do PCC, das facções criminosas, e garantir que o sujeito que quer fumar maconha possa comprar a maconha num ambiente saudável, ao invés de comprar isso na biqueira, eu acho que a gente já vai fazer um bem imenso para a sociedade brasileira. Não tem um lugar no planeta em que legalizou a maconha e no dia seguinte estavam as pessoas drogadas pela rua, dormindo na sarjeta lá, comendo baseado. Isso não existe, isso aí é teoria da conspiração. Então sim, tem que legalizar a maconha. Legaliza a maconha e aproveita para legalizar o resto. Agora vamos à pergunta do G. Tavares. Ele me perguntou se eu prefiro baterias Moura ou Eliar. Então, G, eu não entendo nada de bateria automotiva. Praticamente nada.
Mas um dia desses, meu carro estava com a bateria genérica, arriou a bateria no estacionamento do shopping. Eu passei pela vergonha de ter que pedir pro segurança me ajudar a empurrar pro carro pegar no tranco. Aí eu fui, troquei por uma bateria adequada, Moura, e deu certo, né? Agora o carro tá andando bonitinho, sem arriar, sem me fazer passar vergonha. Agora vamos para a pergunta do Eduardo Shoa. O Eduardo me perguntou se eu acho possível um segundo turno entre Lula e Amoedo. Olha, é muito mais possível do que um segundo turno entre Amoedo e Bolsonaro. Porque para mim o Lula já está no segundo turno. Isso para mim já está colocado, já é uma realidade que o Lula está no segundo turno na eleição de 2022. Então se o Amoedo conseguisse viabilizar e pegar os votos que eram do Bolsonaro, mas das pessoas que ficaram insatisfeitas, ele vai para o segundo turno com o Lula e ele ganha. E agora vamos à pergunta do Diego Augusto. Ele me pediu para, assim, me indica livros liberais brasileiros se você conhecer. Bom, então, Diego, melhor ainda, eu conheço os autores de todos esses livros que eu vou indicar para você. Tem um monte de livro liberal brasileiro, que é bom. E o primeiro deles que eu vou te indicar é um livro do professor Ubiratã Iorio, chamado Dos Proto-Austríacos a Menger. É um livro explicando como a escola austríaca foi construída ao longo do tempo. Ele é extremamente importante para você que gosta de debater. Aí surgem essas questões aí, a escola austríaca, anarcocapitalismo e libertarianismo e não sei o quê. E aí as pessoas não sabem nem do que estão falando. Então eu te recomendo esse livro para você realmente aprender de onde veio essa tal escola austríaca, Mises, Bombaverk, de onde vieram esses caras, quem que são esses caras. Outro livro que eu vou te recomendar, esse é de um autor gringo, mas, bom, ele publicou aqui no Brasil, é um livro chamado A Ciência da Política, do meu professor de Ciência Política, o Adriano de Anturco. Ele tem PhD em Ciência Política, então é um cara extremamente qualificado, e ele escreveu um livro explicando o básico que todo mundo precisa saber de ciência política. Se chama A Ciência da Política, e eu não posso dizer que é um livro liberal ou um livro conservador, não. É um livro plenamente descritivo e realista. Você vai ler o livro e você vai falar, então é assim que as coisas funcionam. É assim que funciona o Estado. Muito mais útil do que esse monte de bobagem ideológica que tem por aí. Outro livro que eu vou te recomendar, que é um livro que eu vivo recomendando, é um livro chamado Fundamentos contra o Antitrust, do professor André Ramos. É André Luiz Santa Cruz Ramos, o nome completo dele. É um livro incrível mostrando como agências reguladoras, em geral, antitrust, só tendem a concentrar o mercado e a prejudicar o povo, a prejudicar o consumidor. E o último que eu vou te recomendar é um livro do Fábio Barbieri chamado A Economia do Intervencionismo, que demonstra quais são os impactos de políticas interventoras na economia em si. É um livro também incrível, curti mais ou menos 200 páginas, 150. Não tenho certeza de quantas páginas tem, mas é um livro fenomenal. Então, Diego, comece a ler e divirta-se. E agora vamos a uma pergunta do MBL de Ipatinga. Me mandaram a pergunta se o Bolsonaro sabe que ajuda a esquerda. Então, o Bolsonaro com certeza sabe. Porque ele operou com o STF junto com o Flávio, fez conchavo no Senado para acabar com aquela CPI da Lava Toga conscientemente, para que o STF pudesse fazer o que quiser, inclusive soltando o Lula, porque o Lula é a única chance do Bolsonaro ganhar a reeleição. Então sim, o Bolsonaro sabe que está ajudando a esquerda. O que eu não sei é se ele tem consciência do quanto ele ajuda. Assim, eu não sei se ele tem consciência do tamanho do presente que ele está colocando na mão da esquerda com a gestão maluca dele. Da mesma forma, a Dilma ajudou a direita e eu não sei se ela tem consciência
do quanto ela ajudou a direita a se erguer. Agora vamos à pergunta do Samir. Samir, meu irmão, ele me perguntou qual é o meu chocolate favorito. Então, eu gosto muito da linha de chocolates intensos, da linha de 70%, 85%, 99% cacau, mas também gosto daqueles chocolates também da linha que eles fazem recheados com geleia de frutas. E se você quer uma opinião minha sobre um chocolate nacional, o que eu mais tenho gostado agora é um chocolate de uma marca nova chamada Dengo, que é um chocolate com castanha de caju e cupuaçu. Delicioso. Assim, é um dos meus favoritos. E se você quer saber sobre docinhos, bombons em geral, a minha caixa favorita é aquela da Ferrero Rocher, que é recheado com aquela, tipo uma Nutella e tal, um creme de avelã bem crocante, crocante por fora, cremoso por dentro. Adoro. Então, realmente tem vários tipos de chocolate que eu gosto. Aí o Armando Costa, ele me perguntou se eu considero a terceira via meio dividida. Amoedo, Ciro, Boulos, PSDB, Marina Silva e etc. Então, Armando, a condição sine qua non para haver uma terceira via é postura democrática, reformista e de rejeição ao bolsopetismo. A expressão sine qua non significa que é uma condição sem a qual não é possível haver uma determinada coisa, certo? Então, não é possível dizer que o Ciro Gomes é uma opção de terceira via, porque ele não é democrático, não é favorável a diálogo, nem coisa nenhuma. Não é possível dizer que Boulos e Marina Silva fazem parte da terceira via porque eles não cumprem o requisito de rejeição ao bolsopetismo, rejeição a essa agenda populista. Os dois são populistas e os dois vivem pagando pedágio pro Lula. Então, não dá para colocar PSDB, Ciro, Marina nesse pacote da terceira via. A única coisa que a gente consegue encaixar como terceira via satisfatória, que tem chance de funcionar eleitoralmente, é uma candidatura que rejeite Bolsonaro, rejeite Lula, tenha uma postura de diálogo com as forças políticas do Brasil, ou seja, é alguém que vai sentar com as pessoas de centro-esquerda, social-democratas, conservadores de direita, e é alguém com capacidade de comunicação com as massas. As primeiras condições são condições de agenda. O que isso significa? Ser contra o Bolsonaro, ser a favor de reformas, ser democrático. Isso aí é uma questão de agenda da terceira via. Já essa condição aí de ser capaz de se comunicar com as massas tem mais a ver com o procedimento, tem mais a ver com a eleição. Ou seja, é preciso ter um candidato que consiga se comunicar. Então, Amoedo funciona? Não sei. Sérgio Moro? Tenho minhas dúvidas. Gentili? Já tem alguma coisa mais funcional aí. Luciano Huck, Luciano Huck é um grande comunicador, mas ele rejeita o petismo? Ele rejeita o populismo? Não sei. Então sim, terceira via é muito complicado de resolver. E agora vamos à nossa última pergunta, do dafunk.exe. Ele me perguntou como é viver essa vida de crime. Então, Dafunk, é o seguinte, viver essa vida de crime é delicioso, né? Um abraço para todos vocês, até a próxima. Eu vou aqui me divertir enquanto vocês se inscrevem no canalzinho, beleza? Um abraço e até mais. Deixa eu fazer isso aqui funcionar direito. Agora vai, um abraço e até mais.